Epístola do apóstolo Tiago, capítulo 4, no verso de número 3. Deus é louvado, glória a Deus por tudo que tens feito em nossa vida. Diz a palavra de Deus: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Glória a Deus. Só esse texto aí: pedis e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Podeis tomar assento, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse dia eu fui questionado por um paciente o porquê que muitas vezes nós clamamos, pedimos, gritamos por socorro e nada acontece. Por que Deus não responde algumas orações, não realiza algumas petições? Por que Deus muitas vezes se cala? Por que Deus muitas vezes permite situações acontecerem em nossa vida? Eu simplesmente respondi: Deus trabalha por caminhos, Deus sabe o que faz. Eu louvo a Deus porque imagine se Deus respondesse todas as orações tolas que fiz ao longo da minha vida, eu estaria perdido. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, que conhece a nossa fraqueza, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é por isso que estamos aqui nesta noite. Aprove a Deus nos dar esta oportunidade, porque verdadeiramente Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Então não devemos questionar Deus. Eu sei que muitas vezes, no momento de vulnerabilidade, muitos questionamentos sobem diante de Deus, porque nós não entendemos, nós não conseguimos imaginar os porquês da vida, mas Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe, Deus que tudo conhece, Ele está no comando, Amém, Ele está no controle da nossa vida. E muitas vezes Deus permite sim o cristão passar por situações adversas. Quantas das vezes nós vemos na palavra de Deus, Deus não nos priva de passarmos por algumas situações, mas Ele permite passarmos por ali, mas Ele sempre garante a sua presença Amém. Conosco. É promessa de Deus para a nossa vida. Por isso nós nunca devemos arrombar uma porta que Deus fechou. Eu aprendi isso durante a minha caminhada, a parar de questionar Deus, porque Deus sabe o que faz em minha vida. Deus trabalha por caminhos. Imagina aquele jovem José sendo perseguido, invejado por seus irmãos. Ele tinha tudo para reclamar, para blasfemar, porque agora ele estava sendo jogado dentro de um poço. Mas aquilo ali era apenas o início de uma trajetória que o levaria para uma grande vitória Amém. Da parte de Deus. E ele teve que passar pelos processos da vida para alcançar
os seus objetivos, para encontrar sua subjetividade, aquilo que de fato Deus haveria de fazer na vida dele. Então, amados, nós não sabemos, nós não entendemos muitas vezes o trabalhar de Deus, mas devemos entender que Deus em todo momento Ele se encontra conosco. Glória a Deus, Ele se aleluia, ao nosso lado, em nossa vida. O reino de Deus domina sobre todas as coisas. Nada pode impedir o agir de Deus. Então a recomendação do Espírito Santo para a sua vida hoje é: descanse em Deus. Amém. Descanse no Senhor, ainda que suas expectativas não foram correspondidas, ainda que algumas vezes você se deparou com algumas portas fechadas. Não murmure, não reclame, ainda que algumas vezes você se deparou com alguns nãos por aí. Não questione Deus. Aleluia, Deus. Antes agradeça. Glórias. Porque Deus sabe o que faz em nossa vida. Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que somos pó. Romanos 8, verso 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas este mesmo Espírito intercede por nós. Aleluia, Deus. Gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, Seja Deus. que tem o propósito de Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Aleluia. Não murmure, não reclame com os nãos, com portas fechadas. Não reclame. Deus sabe o que faz. Deus sabe Aleluia, o que faz. Deus. Nós fomos orientados pelo próprio Senhor Jesus Cristo na oração modelo. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Se Jesus. Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glorificado seja Deus. Nós exaltamos o Deus da vida. Nós adoramos o nosso Pai Celestial. Nós glorificamos não somente quando as coisas vão bem, não somente quando tudo vai bem, não, principalmente quando as coisas estão ruins. Devemos elevar a nossa voz e dizer: meu Pai, graças te damos, porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. Aleluia. Depois de algum tempo, eu fui meditar e fui entender, e como eu dei graças a Deus,
Como eu glorifiquei a Deus, eu falei: Deus, imagine se o Senhor tivesse me dado aquilo que eu te pedi, meu Pai, eu estaria perdido. Jesus. Nós não sabemos pedir como convém. Deus sabe o que é melhor. Obrigado por quantos nãos eu recebi, porque isso forjou o meu caráter, isso me trouxe maturidade e me fez entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, Deus. Deus não fez exatamente aquilo que eu desejei, aquilo que eu pedia, mas Deus excedeu. Ele Glórias. fez algo incomparavelmente melhor. Diante de uma negativa, nunca murmure, porque tu não tem ideia o que Deus é capaz de fazer por você. Talvez hoje tu não entendas, mas daqui um tempo tu vai se dobrar diante da santidade de Glória a Deus. e dizer: meu Pai, Oh, Jesus, muito obrigado, Deus. Jesus, seja Deus. Jesus, meu Pai, grande por o Deus. Senhor não ter me respondido. Jesus. Muito obrigado. Eu sei que um homem, muitas vezes nós temos desejos ardentes de ver as pessoas bem. Nós desejamos muito de ver algumas pessoas se levantando, de ver outras sendo curadas. Nós desejamos ardentemente de ver pessoas. Se dependesse, meu Deus, nós transformaria, mas não é assim que funciona. Muitas vezes Deus projetou algo na vida de uma pessoa, e Deus talvez também tirou a mão dele. E por que eu tenho que ir lá e colocar a minha mão? Eu não sou melhor do que Deus. Quantas vezes nós vemos situações por aí, Deus provando, Deus discipulando, Deus repreendendo, porque Ele ama. Aí está eu aqui, muitas vezes querendo ser melhor do que Deus. Meu Deus do céu, quantas vezes nós erramos por não compreender, por não ter o discernimento. Quantas vezes eu errei, mas eu entendi que se a pessoa está em um processo, é porque Deus trabalha por caminhos. Deus não trabalha como o homem trabalha. É necessário passarmos pelo processo de Deus para alcançarmos o objetivo, para chegarmos exatamente aonde Deus quer que cheguemos. É Deus. E pode ter certeza, irmãos, quantos nãos eu recebi, quantas portas se fecharam, e eu glorifico a Deus por tudo isso, porque o que Deus fez depois foi incomparavelmente melhor. Amém, Jesus. Amém. E maior Glória a Deus. em nossa vida. Amém, papai. Então, nós devemos sempre orar segundo a vontade de Deus. O que prevalece é a vontade de Deus. A vontade de Deus. A vontade de Deus. Uma vez eu cheguei no hospital, tinha um senhor ali. Eu fui falar do Senhor Jesus para ele, e ele relutou e relutou. E eu falei: meu Deus, salve este homem. E eu queria que o céu descesse, e eu queria que a glória de Deus descesse e envolvesse. Mas aquele homem dizia: eu não quero nem saber do seu Deus. E Deus falou comigo: não adianta, não ore, não ore. Pois
aquele homem regalou os olhos e partiu, dizendo não para Deus. Mas o meu desejo era ver aquele homem sendo levantado, cheio da glória. Mas nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos nem aquilo que pedimos. Deus conhece todas as coisas. Por que o Espírito Santo está dizendo isso nessa noite? É para que você entenda que nem tudo que você imagina, que você deseja, pode chegar até você. Tem muitas pessoas trazendo uma falsa esperança, uma falsa expectativa para você. Estamos vivendo dias difíceis, dias de manipulações para todos os lados, pessoas enganando, falsificadores da palavra de Deus por todos os lados, aonde você anda. Mas nesta noite Deus diz para você: permaneça nos meus caminhos. Amém, Jesus. Eu sei o que é melhor para a sua vida. A tua vida está em minhas mãos. Amém, Deus. Bem sei eu os planos que tenho ao vosso respeito. São planos de paz, de bem e não de mal, para vos dar um futuro brilhante, Glória a Deus. algo extraordinário. Então aguarde no Senhor, seja resiliente, Glória a Deus. seja firme, seja constante, seja sempre abundante. Saiba de uma coisa: Deus vai realizar a vontade dele na sua vida. Eu creio, e a amém. vontade de Deus é infinitamente muito maior e melhor do que a nossa vontade. Verdade, amém. Descansa no Senhor, ande na dependência de Deus. Aleluia. Agrada-te do Senhor, com certeza Ele entrará com intervenção e realizará os desejos do seu coração, segundo a vontade de Deus. Fique de pé, igreja. Amém, Jesus. Graças a Deus. Tem muitas pessoas, pastores, de mal com Deus, porque não entendem que nem tudo aquilo que nós pedimos de fato é a vontade de Deus. E tem pessoas frustradas por causa disso. Ah, mas eu recebi uma revelação de que Deus falou que ia fazer isso e não fez. E as pessoas começam a terceirizar e colocar a culpa em Deus, achando que Deus tem culpa de alguma coisa. Eu sei que Deus não precisa de um defensor, eu sei que Deus não precisa de ninguém que o defenda, mas Deus não tem nada a ver com isso. A nossa vida, tá, irmãos? Ela é pessoal, a nossa responsabilidade é pessoal. Amém? Então nós damos conta de tudo aquilo que fizemos diante de Deus, sim. Então descansa no Senhor, ore com fé, com alegria, acreditando que Deus fará aquilo que lhe apraz na sua vida. E pode ter certeza, os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o seu. Amém. Amém? Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus, graças te damos. Obrigada, Senhor. Louvado seja Deus, louvado seja o teu eterno nome. Obrigado por cada vida que o Senhor trouxe neste lugar. Obrigado pela vida dos pastores, dos irmãos. Obrigado por tudo, Senhor. Toma nas tuas mãos a vida desta igreja. Acalma, Senhor, essa tempestade. Consola os corações nesta noite. Que essa pessoa venha confiar e acreditar que o Senhor está no comando e está no controle de todas as coisas. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.